diz, não saiba a vossa mão direita o que faz a sua mão esquerda. Nós vamos falar dos itens 1 a 3 e de 5 a 6. E esses capítulos, esses itens, dizem primeiro sobre fazer o bem sem ostentação. Então está lá no Evangelho. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, e do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não prometeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. Essa passagem está em São Mateus, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Então, qual é o ensinamento que a gente vai tirar dessa passagem? Segundo o Chico Xavier, ele fala que orientações nós temos muito, mas o que nos falta é interpretações para as passagens de Jesus. Então, ele fala assim, que aprendeste o que foi dito, que Moisés disse, e eu, porém, vos digo. Então, Jesus vem interpretar o raciocínio, a plataforma da evolução consciente. Então, por exemplo, a palavra hipócrita que está lá nessa passagem está relacionada àquele ator que tem um papel numa peça. A palavra dele é uma interpretação decorada. E, às vezes, ele faz aquela interpretação sem sentimento nenhum, só da boca para fora. Como é que nós vamos diferenciar se as pessoas estão sendo caridosas, está cheio de sentimentos, que interpretam dessa forma tão hipócrita? É fácil, observando o estado interno dessa pessoa. Porém, às vezes nós não conseguimos diferenciar isso. Então nós vemos alguém da esmola fazendo uma propaganda de sua bondade e achamos que isso é lindo, maravilhoso. Mas isso é caridade? Até é, para quem recebe, para quem é beneficiado. Então, quem doa nessas condições, ele está fazendo por vaidade, para mostrar o seu poder, o seu orgulho. Né? Mas nós temos que lembrar, por isso que é importante a gente estudar de fato o Evangelho, que naquele tempo o povo hebreu tinha a lei da caridade. E essa lei precisava ser seguida, porque quem praticava a lei era justo. E as leis, elas eram relacionadas com a religião. Então, a esmola era uma obrigação religiosa, era cumprir a lei, já que a lei era ligada com a religião. E a esmola era importante porque a lei dizia que os pobres, as viúvas, precisavam ter condições para sobreviver. E interessante que eles tinham alguns costumes naquela época. Então, por exemplo, na feira, quando a gente ia comprar lá os mantimentos da feira, o que caía no chão, ninguém podia pegar. Tinha que ficar no chão e essa porção, então, era dos pobres. Quem tinha uma roça, uma plantação, enfim, que fazia um tipo de plantação, ele só podia colher a parte do meio dessa plantação. A parte que ficava, o entorno, era dos pobres colherem. Então, isso era praticar a lei. Portanto, eles praticavam a caridade, a esmola, porque era obrigação deles. Então, a interpretação que Jesus nos ensina não é só do raciocínio, é obedecer à lei. Lógico que isso é importante. Porém, importa observar a interpretação que Jesus faz sobre o Evangelho. O que nós sentimos internamente quando a gente pratica essas ações. Então, naqueles dias, auxiliar era obrigação, era obra da lei. E a obra da justiça era ligada à religião. Então, essa parte das atitudes a serem mostradas era tão importante. Eles andavam na roupa deles, se alguém tiver curiosidade de procurar na internet e ver, as roupas deles tinham uma espécie de uma franja na ponta da roupa, de uma linha azul. E aquilo era para mostrar, para lembrar que eles cumpriam os mandamentos de Deus. Era para mostrar a ligação que eles tinham com Deus. Então, não basta cumprir a lei por dever. É preciso ter amor, compaixão, humildade. O que Jesus nos pede, então? A interpretação de Jesus nos mostra que as obras que nós praticamos devem nos fazer sentir melhor, o nosso interior tem que sentir melhor. Não, internamente, porque o outro veja a nossa grandeza. Às vezes, a gente está até cumprindo essa função externa, sem transformação íntima, sem nenhum benefício para a nossa evolução espiritual. Nós estamos ali apenas representando. Mas Jesus nos ensina a lei do amor. Então, ele fala, tome cuidado para não praticar só o que prescreve a lei diante dos homens. Jesus, então, ele está ampliando esse conceito da moral. Fazer o bem para dar satisfação de auxiliar. Compaixão, não ostentação. É preciso ajudar não só para satisfazer a consciência, e sim para ajudar a vontade do coração. Então, a caridade, a ajuda que a gente faz para o próximo, tem que vir do nosso coração. Uma outra passagem do Evangelho que fala assim, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, fica curado. E no mesmo instante, desapareceu a lepra. Então Jesus disse, para esse que está curado já da lepra, abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhe sirva de prova. Essa passagem também está em São Mateus, no capítulo 8, versículo 1 a 4. Então, mas se não é para mostrar o que a gente fez, né?
Por que Jesus falou para eles ir lá mostrar para o sacerdote? Porque naquela época, como nós já vimos, a sociedade era um sistema de governo que ações políticas, jurídicas e policiais, elas eram submetidas às normas da religião. Então, os nomes das pessoas ficavam registrados num livro dentro do templo. Quando alguém estava com lepra, o nome dele era riscado do livro, ele era expulso da cidade. Portanto, esse cidadão tinha que ir lá se mostrar, para mostrar que ele já estava curado, que o nome dele voltasse a ser reescrito no livro da vida. E também nós temos uma passagem sobre o óbolo da viúva. Então fala assim, estando Jesus sentado de frente ao nossa, nome é difícil, viu, gente? Gasofilácio. Sempre tem que ter um dicionário do lado para a gente saber do que se trata. Então, esse gasofilácio era um lugar no templo onde eles se recolhiam as ofertas. Era sabe aquela caixa que tem as igrejas que as pessoas vão lá e colocam as suas contribuições, o seu dízimo? Aquilo lá chama gasofilácio. Então, ele estava ali observando de que modo o povo lançava o dinheiro. E ele viu que muita gente rica colocava bastante. Nisso veio uma pobre viúva, que apenas colocou 2 moedas do valor de 10 centavos cada um. E aí Jesus chamou os discípulos e disse, em verdade vos digo, essa pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso, todos os outros deram o que lhe sobra, ao passo que ela deu o que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Isso está em São Marcos, no capítulo 12, 41 a 44, e em São Lucas, no capítulo 22, versículo de 1 a 4. Então, os homens, nós aqui, a gente baseia os méritos, os deméritos dos fatos segundo o que os nossos 5 sentidos interpretam. Segundo a nossa inteligência, segundo os nossos conhecimentos, os nossos preconceitos e os nossos valores. Então, o que aquela viúva deu ao nosso olho, humano e pobre, né, achando que ela deu um pouquinho só. Mas Jesus, que tinha aquela elevação espiritual, ele percebeu os motivos íntimos que levaram aquela mulher a fazer a oferta. Então, os outros que fizeram as ofertas, alguns fizeram a oferta por vaidade, outros para agradar a Deus, mas para obter favores nessa vida ou após a morte. Sabe aquela chantagem? Olha, eu vou dar, tá vendo? Eu estou pondo aqui o dinheiro, mas eu quero, e manda aquele... A gente sempre brinca com aquela cartinha de manual de instrução, né? Como é que tem que fazer. Outros colocavam ali um grande dinheiro para mostrar, para ser influente aos olhos do sacerdote. Também é outro tipo de vantagem, para se beneficiar também. Então, Jesus ele percebeu o sacrifício daquela viúva. Ela estava se privando do necessário do seu sustento do dia. E ela estava fazendo isso por manifestação de sinceridade da sua fé, um ato de santidade, de suprema renúncia. Por isso, ele julgou, pelo seu julgamento, o valor moral daquela pessoa, e não pelo valor material daquela oferta. Ele não julgou pelo testemunho material, mas pelo valor espiritual. O que é esse valor espiritual? É a sinceridade na fé. É a vontade de contribuir com o que se julga o seu dever. É ter desprendimento. É ter esquecimento das necessidades daquele momento. E é ter renúncia. E o Allan Kardec lembra que a verdadeira caridade a gente faz antes pensar nos outros do que em nós mesmos. Então ele escreve sobre as pessoas que se lamentam, que não possuem recurso material para fazer o bem. Porque se os tivesse, aplicariam em benefício dos necessitados. Será? Estariam essas pessoas também imbuídas mesmo de vontade de fazer caridade? Será que não está pensando primeiro em si, para dar aos pobres apenas o que lhes sobrasse? E isso tem muito na época, agora, as pessoas que jogam na loteria esportiva federal, sei lá que monte de loteria que tem. Mas se eu ajudar, se eu ganhar, aí faz aquela lista do que faria. Será que faria mesmo? Então, nós vamos ter que refletir sobre o significado da caridade. A caridade, na verdade, é um exercício de amor ao próximo, no esforço de desenvolver esse sentimento em nós mesmos, esse amor que devemos ter pelo outro. Não merece censura aqueles, como Jesus viu, que dava aquela grande quantia. Jesus não censurou esses ricos que colocavam ali aquela grande quantia, mas deve saber que dar o que sobra não é a verdadeira caridade. Dividir é a verdadeira caridade. Essa que é a caridade, não dar o que está sobrando. Então, como podem fazer caridade os que poucos possuem? Procurar cada um qual no seu trabalho, pelo seu emprego, de suas forças, da sua inteligência, da sua capacidade, os recursos que tem para realizar suas intenções generosas. Nisso, sim, estaria o sacrifício mais agradável a Deus. E Kardec acrescenta ainda que, em geral, as pessoas em geral sonham possuir muito dinheiro para poder ajudar. Sonham com meios fáceis de consegui-los, como receber herança, ganhar na tal da loteria e etc.
Então, ele lembra que essas pessoas pedem, às vezes, aos espíritos ajuda em busca dessa riqueza. Então, tem lá no estudo do Livro dos Médiuns, as questões 294 e a 295, que ela explica essa situação. A 294, ela trata dos inventores. Então, são aquelas pessoas que têm capacidade, são cientistas, são pessoas que têm a possibilidade de fazerem grandes invenções, grandes inventos, que ajudam uma população, né, que ajudam o crescimento, o desenvolvimento da população. Porém, eles pedem para inventar alguma coisa, para terem a ideia de inventar alguma coisa, para ficar rico, para usufruto próprio, né? Então, tinham até pessoas que chegavam mesmo ao ridículo de pedir aos espíritos receita para tingir e fazer nascer o cabelo, para curar calo, porque muitos acreditavam que fariam em fortunas, mas eles só colheram resultados mais ou menos ridículos. Obviamente, eles não foram ajudados pela espiritualidade maior. E na pergunta 295, essa pergunta se trata sobre os tesouros ocultos. Então, são aquelas pessoas que pedem para os espíritos superiores ajudar a achar um dinheiro, né? Alguma fortuna, alguém que tem algum familiar que desencarnou, pede para ver onde é que está a chave do cofre, onde é que deixou o dinheiro. Só que o que acontece? Quem ajuda essas pessoas são os espíritos obteiros, porque a espiritualidade maior, ela não se ocupa com essas brincadeiras, vamos assim dizer, que é a palavra mais simpática que a gente encontra no momento para falar. Mas, quando a providência destina riquezas que aparecem para algumas pessoas, elas encontram lá essa riqueza naturalmente, e não de outra maneira. Então, os homens precisam valorizar mais o seu próprio trabalho, para ter condições do seu progresso intelectual e o seu progresso moral. Essas ideias foram despertadas no início do Espiritismo, e o Kardec escreve que o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou essa febre das descobertas do começo, quando as pessoas imaginavam que só poderiam fazer essa descoberta através da espiritualidade. Então, as pessoas que estão interessadas em fazer o bem e que não possuem recursos para isso, devem se consolar com o exemplo do óbolo da viúva, que foi o que mais foi valorizado. Não é só com dinheiro que a gente seca a lágrima de alguém. Então, quem deseja ajudar alguém, sempre encontra uma oportunidade de realizar o seu desejo. Visto que na Terra não existe uma só pessoa livre do gozo das faculdades que não possa, por exemplo, prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico, moral ou tomar uma providência útil. Na falta do dinheiro, que não dispõe, cada um pode dispor do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouquinho de si para o outro. Isso também é a esmola do pobre, é o óbolo da viúva. Então, muitas e muitas obras de auxílio aos necessitados têm surgido, principalmente agora, durante a pandemia. Muitas pessoas têm recursos financeiros, mas eles se unem e trabalham em atividades para ajudar o próximo. Isso a pandemia mostrou muita generosidade, muita simplicidade e muito amor ao próximo, né? E vamos lembrar que os espíritas têm como lema o seguinte: fora da caridade não há salvação. Então, não tem nenhuma desculpa para não exercer essa caridade no seu dia a dia, no seu lar, no seu trabalho, na rua, no lazer, dentro do centro espírita. Aí eu estava montando essa palestra aqui, montando como fazer, e chegou pelo WhatsApp, né, uma história de um bilionário nigeriano que eu achei fantástica. E essa história fala o seguinte: esse bilionário nigeriano, ele chama Femi Otedola. Em uma entrevista por telefone, ele foi questionado pelo apresentador: senhor, o que você se lembra que o tornou o amigo das coisas valiosas não dura muito. Então, veio a terceira fase de obtenção de grandes projetos. Foi quando eu tinha 95% de fornecimento de diesel na Nigéria e na África. Também fui o maior proprietário de navios da África e da Ásia. Mas mesmo ali, não obtive a felicidade que eu tinha imaginado. A quarta etapa foi quando um amigo meu me pediu para comprar cadeira de roda para algumas crianças com deficiência. Quase 200 crianças. A pedido desse amigo, comprei imediatamente as cadeiras de roda. Mas o meu amigo insistiu que eu fosse com ele na entrega das cadeiras de roda às crianças. Me preparei e fui. Lá, dei essas cadeiras de roda para essas crianças com minhas próprias mãos. E eu vi o estranho brilho de felicidade no rosto dessas crianças. Eu os vi todos sentados nas cadeiras de roda, se movendo e se divertindo. Era como se eles tivessem chegado a um local de piquenique, onde
Todos estão compartilhando com um prêmio acumulado. Aí eu senti uma alegria real dentro de mim. Quando eu decidi ir embora, uma das crianças agarrou minha perna. Tentei me libertar das pernas suavemente, mas a criança olhou para o meu rosto, segurou minha perna com força. Aí eu me abaixei e perguntei a essa criança: precisa de alguma coisa? E a resposta dessa criança não só me deixou feliz, mas mudou completamente a minha atitude em relação à vida. Essa criança disse: quero me lembrar do seu rosto, para quando eu me encontrar com você no céu, eu possa reconhecê-lo e agradecê-lo mais uma vez. Esse foi, sem dúvida, o momento mais feliz da minha vida. E agora a reflexão. E nós? Como é que nós queremos ser, como é que nós vamos ser lembrados quando a gente deixar esse local? Então, eu trouxe umas reflexões para a gente fazer, do livro Fonte Viva, do item 60. O que temos nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? O que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? E que tipo de vibrações espalhamos? Então, com essas reflexões e com essa história desse nigeriano, nós vamos encerrando essa nossa palestra da tarde de hoje. Então, nesse